Lucas 2. Quero ler uns versos com os irmãos desse capítulo. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não tinha lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seus coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que já tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eu quero hoje dar uma palavra para os irmãos sobre o Natal. Eu gostaria de um pouco mostrar para os irmãos, historicamente, como o Natal se comporta e a importância dessa data para a gente. Não precisa dizer, isso é senso comum, o Natal é a festa mais esperada do ano. Nem o carnaval traz tanta alegria. As pessoas não esperam o carnaval, pelo contrário, né? Existe uma divisão entre as pessoas. Alguns gostam, outros não gostam. Mas esta é uma festa que tanto ímpios como crentes, tanto amigos e inimigos do cristianismo esperam com muita alegria. Existe um espírito no tempo do Natal que não acontece em nenhum outro tempo do ano. Esta é uma festa extraordinária, em que as famílias se reúnem, em que as pessoas estão juntas para compartilhar, e é um momento de grande alegria, historicamente. E hoje você já pode fazer essa pesquisa, ela já foi feita em vários países, principalmente por institutos que trabalham com satisfação humana. E já foi comprovado diversas vezes, a festa mais amada da família é o Natal. Os filhos esquecem até mesmo do seu aniversário, ou de eventos de passeio ou de férias, para se referir ao Natal como a data que mais marcou suas vidas. Então, vamos tentar responder hoje. Lógico que vou fazer aqui um resumo, depende muito para explicar tudo, mas eu vou fazer um resumo para os irmãos. Como surgiu o Festival do Natal? Como o dia 25 de dezembro passou a estar associado ao aniversário de Jesus Cristo? O Natal é realmente uma festa pagã, como muita gente diz? É lícito, nós devemos festejar o Natal? Como surgiu o Papai Noel? Porque alguns cristãos não celebram o Natal.
Não é de hoje que esse movimento tem muita gente contrária à celebração do Natal. A chamada festa máxima da cristandade está sob ataque e sempre esteve sob o ataque desde o seu começo. Ela enfrentou uma perseguição terrível, talvez a maior perseguição que a igreja sofre está associada ao Natal, embora isto não é muito ensinado pelos historiadores modernos, mas esta é uma grande verdade. Esta festa máxima da cristandade sempre esteve sob ataque, mas ultimamente ela está sofrendo ataque de dentro, não dos de fora. Muitos textos e posicionamentos contrários ao Natal. Você entra na internet hoje, você encontra um monte de texto, um monte de pastores escrevendo, né? Até livros já foram publicados mostrando que o Natal é uma festa pagã. No entanto, esses livros publicados acabam não prosperando porque tudo o que escrevem é muito vazio e não tem prova histórica e nem mesmo prova bíblica dos fatos que estão sendo ensinados. Então, essa tentativa fútil de tentar destruir o Natal, e as pessoas acabam tentando usar a expressão, né? Vamos redescobrir o verdadeiro sentido do Natal, porque é verdade, ao longo do tempo, as tradições acabaram tornando o Natal uma festa comercial. Mas mesmo sendo uma festa comercial, o comércio não deixa de experimentar também daquilo que é a alegria do Natal. Vários personagens da literatura já odiaram o Natal. O Charles Dickens, em seu livro Um Conto de Natal, conta a história de uma pessoa muito rica que odiava festas. Ele desprezava as pessoas, odiava os pobres, era uma pessoa muito imprudente. E nessa história, em uma experiência que ele tem com um garoto pobre, ele acaba amando aquele garoto, o seu coração se abre e ele passa, então, a gostar do Natal. O famoso filme, que no cinema é interpretado por Jim Carrey, do Grinch, né? Aquela criatura verde que odiava o Natal, ele tem um coração pequeno, né? Ele trama, ele rouba os presentes, porque ele acredita que se roubar os presentes vai acabar a essência do Natal. Porque se roubar o presente, não ter onde mais comprar, acabar com o comércio de presentes, então ele rouba todos os presentes do Natal e ele percebe que mesmo sem os presentes, as pessoas festejam o Natal com a mesma alegria. O livro foi escrito para mostrar que o Natal não é só presente, que a alegria que tem nele acaba ultrapassando a questão dos presentes. Obviamente, aquilo que nós chamamos de o movimento dos cristãos contra o Natal não tem uma relação com esses personagens das histórias, que também odiaram o Natal. Por exemplo, o rei Herodes odiou o Natal, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. O comunismo, aonde ele estabeleceu, quando ele assume um país, a primeira coisa que ele faz é eliminar as festas pagãs, as festas cristãs, e principalmente o Natal é retirado do quadro de feriado daquele país. Isso acontece também com o ateísmo. Quando a Revolução Francesa aconteceu, com aquela ideia iluminista, né? A ideia da Revolução Francesa era apagar tudo aquilo que lembrava Deus. Então, a ideia dele era eliminar da história qualquer vestígio de Deus. Eles, então, fecharam as igrejas, mataram muita gente, mataram muitos pastores e proibiram veementemente qualquer festejo do Natal. No Natal, o dia passou a ser vigiado com armas e outras, e qualquer um que festejasse o Natal seria morto. Alguns puritanos também proibiram o Natal, principalmente aquele grupo que foi para a América, fundando aquilo que nós conhecemos como de Nova Inglaterra ou o Novo Mundo, e lá eles passaram um bom tempo sem festejar o Natal. Se alguém festejasse o Natal, poderia ser preso, poderia trabalhar numa prisão de trabalho forçado, porque estava praticando uma festa pagã.
Quando o governo puritano, com Oliver Cromwell, que assumiu a Inglaterra, aquilo que era esperado, a Revolução Gloriosa, infelizmente, aclamada por muitos protestantes desavisados, foi o maior fracasso do governo protestante, porque os puritanos assumem o poder na ideia de purificar a Inglaterra. Eles se tornaram o governo mais tirânico, mais odioso que já se levantou na Inglaterra. Então o povo se revolta e tira esse tirano de volta do trono e traz de volta um rei católico, porque não suportou o governo dos puritanos. E nesse tempo, a principal festa que os puritanos entraram, e prendendo pessoas e matando, é porque as pessoas festejavam o Natal. Ou seja, a própria América, com os separatistas que saem em 1620 e vai para assumir aquilo que chamamos de um novo mundo, chegaram lá e eles proibiram, por mais de 50 anos, qualquer colônia festejar o Natal. Embora muita gente fazia isso com as suas famílias escondidas, mas elas eram multadas, presas e muitas vezes mortas porque haviam celebrado o Natal. Vejam, a explicação que os puritanos davam para isso era que esta era uma festa inventada pelo Império Romano, na chamada Saturnália, que era uma festa à deusa Mitra ou ao Sol Invicto. E porque essa festa foi estabelecida por Constantino, então se tornou um feriado da Igreja Católica. Então, quando as pessoas estavam festejando o Natal, na verdade, não estavam adorando a Jesus Cristo, mas estavam adorando a deusa Mitra. O puritano Meta escreve em um dos seus livros, é um teólogo famoso, dizendo que os homens desonram a Cristo mais nos 12 dias do Natal, porque inicialmente essa festa demorara 12 dias para ser festejada, do que nos 12 meses do ano inteiro. Veja, os puritanos desaprovavam o Papai Noel e tratavam como se ele fosse o anticristo e viam o Natal como uma relíquia do papado, como o Papa tivesse estabelecido o Natal. Então, de 1659 a 1681, a comunidade de Plymouth, que é um grupo de puritanos famosos, muito crentes e muito extraordinários, deles vieram coisas maravilhosas, inclusive foram eles que espalharam pelo mundo a crença no pré-tribulacionismo. Por um tempo entenderam que isso estava errado, então voltou a aceitar o Natal, mas foram perseguidos por várias outras colônias. Veja, a Revolução Americana, que culminou naquilo que nós chamamos da libertação do governo inglês, proibiu o Natal porque lá na Inglaterra era permitido o Natal. Mas mesmo essa permissão acaba dividindo o sul e o norte. Então nós temos o norte, que é anti-escravagista, que acaba sendo uma parte mais evoluída da América, com indústrias e trabalhadores assalariados. O norte, com grandes senhores de terra e engenhos, com os escravos. Então, o que aconteceu? Começou a haver uma disputa de feriado. O norte pegava o dia de ações de graça, que foi o primeiro dia criado pelos irmãos de Plymouth quando chegaram na América. Qual era a ideia deles? Como eles plantaram, e na primeira colheita, eles começaram então a festejar o dia de ações de graça, porque Deus ter permitido eles fazerem uma viagem, chegarem em uma terra que não conheciam, fazer uma grande colheita e foram muito abençoadas, era uma terra muito fértil, e então começou-se o chamado Dia de Ações de Graça. Então, o Dia de Ação de Graça se tornou o símbolo da luta do norte contra o sul. E o Natal se tornou o símbolo do sul contra o norte. Então, a parte do norte não festejava o Natal e a parte do sul não festejava o Dia de Ação de Graça, porque o Dia de Ação de Graça era um feriado do norte e o Natal era um feriado do sul. Quando, então, a Guerra da Secessão ou a Guerra Civil, Abraham Lincoln consegue, então, vencer essa guerra, o norte vence a guerra, e assim que Abraham Lincoln vence a terra, vence a guerra, que vão estabelecer a 13ª emenda, que vai tratar da libertação dos escravos e da união. Ele escreve um texto, porque isso acontece exatamente no tempo do Natal, e ele então ele julga o Natal e
e o Dia de Ação de Graça, como os 2 feriados mais importantes que a nova terra, que esse novo governo vai experimentar. Então, ele diz que agora esses feriados não é mais uma disputa entre o Sul e o Norte, mas o espírito inclusivo da democracia americana, que ele chamou de o Natal, a última esperança da terra. Ou seja, o Natal se torna um símbolo da abolição da escravidão e a união entre o Sul e o Norte. Olha o que ele escreve: eles, os feriados, nos unem e assim nos tornam mais conhecidos e melhores amigos do que seríamos de outra forma. Eles nos tornam mais agradáveis, mais fortes e mais duradouro, e o vínculo de união social e política entre nós. Ele está usando o feriado, Ações de Graça e o Natal, como aquela figura anti-escravagista que torna as pessoas uma só nação. Veja, é nesse tempo que aparece o Natal de roupa vermelha e verde, com detalhes dourado e de barba. Esse Natal, esse Papai Noel é um Papai Noel criado a partir da ideia da escravidão. As cores eram as cores da união do Norte e do Sul, e o Papai Noel é, na verdade, o Papai Natal, ou Papai Natal, é a palavra que nasce do francês, para Papai Natal, é uma representação da democracia, ou uma representação do novo mundo que está realmente surgindo a partir do amor entre os irmãos e daqueles que servem a Jesus Cristo. Como o Natal é paz entre os homens, então aquela paz estava sendo estabelecida. Ou seja, esse Papai Noel que nós conhecemos nasce daquilo que é o exemplo do entendimento do que foi a abolição norte-americana. Vocês estão vendo que a escravidão está associada a tudo quase que a gente vê hoje. Então, segundo, o Natal é uma festa pagã. O cristianismo plagiou os mitos pagãos, como muitos historiadores ateus e humanistas querem afirmar. Na verdade, será mesmo que o cristianismo copiou o paganismo, ou o paganismo copiou o cristianismo? Quando você vai estudar teologia liberal, não deve estudar, mas, por exemplo, quando alguém estuda isso, diz que o dilúvio bíblico, na verdade, é uma compilação, ou uma imitação, ou um plágio do dilúvio babilônico. Porque o dilúvio babilônico e os dilúvios suméricos descrevem o dilúvio diferente do dilúvio bíblico. Veja, essa afirmação é desonesta. Por quê? Porque, na verdade, são os babilônicos que estão descrevendo o dilúvio bíblico, daqueles que contaram, já que o dilúvio foi um evento universal. Então, quem está copiando e quem está tomando plágio, quem está fazendo plágio, copiando, são os babilônicos, são os sumérios, não as escrituras copiando a tradição dele. Quando você, por exemplo, analisa as fábulas e as lendas gregas, elas são basicamente cópias dos textos das escrituras. Por exemplo, veja, o Hércules é um plágio do Sansão. O Sansão é muito antes do que Hércules. Então, essas questões é sempre assim. É o paganismo que copia o cristianismo ou a verdade das escrituras e não o inverso. Isso seria óbvio. Por quê? Porque o diabo é um copiador. O diabo não cria nada. O diabo pega o que Deus fez e ele muda, ele copia tudo, Ele não tem o poder de criar absolutamente nada. Então, quem imita, quem faz plágio é o diabo. Isso já seria para a gente um princípio claro, hermenêutico, para você interpretar uma tolice dela, dizer que o cristianismo copiou uma festa pagã. Infelizmente, muitos cristãos acabam afirmando isso, e isso gera outros problemas. Quando alguém faz isso, ele não faz isso usando a história, ele não leu o texto histórico sobre isso, ele não consultou fontes fidedignas, ele interpretou o texto de outro. A primeira vez que isso foi dito de forma mais ampla foi dito em 1889 por um filósofo ateu que queria, na verdade, que o Natal fosse parado de ser comemorado no seu tempo. Então, vamos ver um pouquinho dessas
inconsistentes críticas que se fazem ao Natal. As pessoas dizem o seguinte: não, pastor, o Natal é uma festa pagã. Aí eu sempre pergunto: pagão por quê? O que tem de pagão no Natal? Tem o presépio? O que é o presépio? Aí as pessoas começam a dar aquelas definições mais tolas e insensatas que alguém pode dar. Não, que isso é assim, que isso vem dos deuses da Suméria, que isso da Samíride. Aí começa a dizer aquelas coisas, irmãos, inconsistentes, tolas, que ninguém nunca disse, mas que alguém inventou. Aí, né, assim, eu fico, mas me diga, o que tem de pagão? Presépio? A árvore de Natal? O menino Jesus lá na manjedoura? Aquela representação é ruim? Outro dia uma pessoa me ligou e disse: pastor, nós estamos enfrentando aqui na igreja um problema, o nosso pastor não aceita que a gente faça uma cantata de Natal. Eu disse: mas por quê? É porque o pastor entende que isso é pagão. Ele consultou uma outra pessoa e ele queria conversar com o senhor. Ele não tem ninguém para falar. Ele me ligou e perguntou. Eu disse: mas pastor, qual o problema? Não, pastor, porque aqui na região, né, as pessoas que mais ensinam a Bíblia começou a ensinar que a cantata é uma coisa pagã e se reportava aos teatros gregos. Eu falei: irmão, joga isso no lixo. A base para qualquer verdade é a história da encarnação de Jesus Cristo, conforme escrito nas Escrituras. Bem, deixa eu te mostrar uma coisa. O Natal foi feito na noite mais escura do ano. Aquela noite que Jesus nasceu é a noite mais escura do ano. É o dia mais longo e é a noite mais escura do ano. É a noite que tem maior nível de trevas. Ou seja, é um momento extraordinário. Qualquer um aqui que trabalha com iluminação, o que faz uma luz dar seus efeitos? É a escuridão. Então, naquela noite escura, os anjos cantando, com estrelas brilhando. Pensa numa cantata encenada e os pastores lá embaixo ouvindo um coral. E o texto fala: um poderoso exército de anjos cantando. Falei, meu irmão, a Escritura conta que o Natal foi uma cantata. E fala, de um lado estava o coro cantando, e do outro estava lá os pastores entregando o presente, Maria no presépio. Eu falei assim: você nunca foi numa cantata de Natal, não? Que está um coral cantando, e do lado a encenação, vem a Maria, vem até uma criança, às vezes, né, representando aquilo. Eu falei: ué, não é isso que está escrito, meu irmão? Ele, pastor. Tem hora, irmãos, que a gente fica meio asninho, porque começa a ouvir tanta asneira, tanta mentira na internet, que a gente fica, né, então não tem nada a ver. E aí as pessoas estão tão preocupadas, não, porque são coisas pagãs. Quer ver? Quantos irmãos estão de tênis aqui hoje, Nike? Só tem pobre aqui, né, meu Deus? Quantos tem um Nike em casa aqui? Ó? Quanto tem um Nike aqui? Gente, vocês são crente mesmo, hein? Porque o Nike é o nome de um deus grego, irmãos. Então não tem que usar. Quantos carros? O Mazda, o Bora, o Celta, o Azira. Ué, não, então, irmão, anda a pé, anda de carro não. Gente, todos os dias das semanas tem nome de deus pagãos. Todos os planetas têm nome de nomes pagãos. O alfabeto grego Koine, que foi escrito nas Escrituras, ele nasce a partir de cada letra significando o nome de um deus pagão, gente. É um negócio tolo, né? Você vê, o domingo representa o sol, a segunda a lua. E todo mundo fala segunda-feira, fala domingo, né? Oh, meu Deus, mas tá bom. Beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre a data do Natal. Nós temos algumas objeções, por exemplo, a 25 de dezembro. Outro dia eu ouvi um debate na rádio
e aí a pessoa dizendo assim, não, nós não temos nenhuma base bíblica para dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. É verdade, né? Não tem um texto dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma grande verdade. Mas isso não é a razão para a gente não festejar o Natal nesse dia. Porque se esta fosse a única razão, né, eu diria, ela é sem sentido. Agora, o que vale é saber o porquê que a igreja comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Há uma razão para isso, né? E isso que a gente vai discutir aqui. Outros dizem que é improvável que os pastores estejam pastoreando, por exemplo, nessa época do ano, porque essa época do ano é uma época muito fria. Irmãos, né, essas pessoas deveriam conhecer um pouquinho de cultura dos judeus, para não falar tanto asneira assim, né? As ovelhas é um tipo de animal que se pastoreia constantemente em campos abertos. Elas não podem ficar presas o tempo todo, elas são abertas. E nesse tempo de dezembro é o principal momento em que as ovelhas mais alimentam. É porque nesse momento é que as ervas, o capim que ela come, está mais verde. Então, normalmente, os pastores pastoreiam de dia e de noite, como isso acontece com Davi, como acontece com Jacó, pastoreando em noites frias. Então, isso nunca foi e nem é uma resposta adequada para isso. E qualquer site que você entrar por aí explica isso, porque essa ideia não pode ser, porque então, o fato dos pastores estarem ali à noite não é um indício da data em que eles estavam festejando, de forma alguma. E também não é uma razão para a gente refutar o 25 de dezembro, porque é uma razão pela qual os pais da igreja estabeleceram esse tempo. Então vamos ver lá. Veja, nos primeiros anos da igreja cristã, os cristãos tiveram um problema com martírio. Então, as pessoas eram mortas muito frequentemente por causa do evangelho. Então, desde cedo, os cristãos começaram a pegar o dia daqueles mártires e tirar um tempo para reflexão. Então, aquela comunidade tinha lá 3/4 mártires, e aí naquele culto lembrava, olha, hoje, nesse dia, há um ano atrás, foi morto o irmão tal, né? Aí o pastor pegava um texto de Hebreus, lia sobre aquela perseguição, e eles então oravam a Deus, e pedia que Deus desse força aos irmãos, e os irmãos eram exortados a ficarem firmes, porque grande parte deles seriam martirizados. E isso produziu aquilo que nós conhecemos como o Dia de Todos os Santos. Por quê? Porque várias igrejas tinham vários dias, e isso ocupava muita parte do culto. Então, eles se reuniram, então vamos pegar um dia, e nesse dia nós vamos fazer um culto para a gente homenagear os nossos mártires e estimular os irmãos à fé cristã. No início, isso não tinha nenhum problema. Isso nasceu no ano 140, 150 depois de Cristo. Os pais da igreja estavam todos lá participando, eles escreveram sobre isso. Então, logo, os cristãos não tinham muita prática de festejar aniversários. Por quê? Porque se festejava a morte e não o aniversário, em virtude dos martírios que eram muito frequentes. Então, em muitos lugares, as pessoas não estavam frequentemente festejando aniversários, mas só os martírios. Mas, em outras comunidades, mantinham sim, por exemplo, a prática de festejar o Natal. Por exemplo, Tertuliano, que vai viver mais ou menos de 150 a 220, já no seu tempo ele relaciona várias datas que vários crentes se reuniam para festejar o Natal. Eu estou falando do ano 150 depois de Cristo. Para esse pessoal que diz que foi Constantino quem criou isso, que foi o Papa tal, que está lá no século IV, eu estou falando do século II, 200 anos antes do Natal, né, no Concílio de Nicéia, ser um feriado ligado ao Império Romano, como se tornou depois, o Natal já era festejado por várias e várias outras comunidades cristãs. Eu estou me referindo a 200 anos antes do Concílio de Nicéia. Veja, não é verdade. E vejam, os pais da igreja são unânimes quando tratam desta questão.
E, por exemplo, eles defendiam a ideia de que Jesus foi morto. A data da paixão é em 25 de março. Tertuliano escreve isso várias vezes em seus sermões, como a data da celebração da paixão ou da Páscoa, no dia 25 de março, ou seja, em 14 de abril, no 15º daquele mês do calendário hebraico, que no nosso calendário dá 25 de março. Então, a Páscoa começa a ser logo festejada como o dia 25 de março, como a Páscoa. Por isso, os calendários têm esse problema hoje de mudar por causa do calendário da Páscoa, que é um calendário ligado, por exemplo, ao calendário judaico ou calendário lunar. Então, vejam, o fato de taxar a Páscoa em 25 de março deu para os cristãos primitivos um outro entendimento. Por quê? Porque os cristãos primitivos eram, na sua maioria, judeus. E os judeus tinham uma esperança, como ainda hoje tem, de que o Messias nasceria no mês de Abide, nasceria na Páscoa. Ou seja, para os judeus, o mundo foi criado no mês de Abide, o calendário judaico começa no mês de Abide. Por exemplo, o nosso calendário mudou isso, porque é um calendário romano ou juliano, então o nosso primeiro mês é o mês de janeiro. Mas qual é o primeiro ano do mês? Qual é o mês que, na verdade, deveria abrir o ano? Abril. Por isso o nome dele é Abril. E Deus disse para seu povo que o primeiro mês do ano seria Abril, seria o Abide, né, que é parte de março e parte de abril. Pode cair um dia ou outro por causa da questão lunar, então vai variar de ano para ano. Então, veja, abril, ou a primavera, nasceria, né, inicia o ano. Então, o mundo seria criado na primavera, porque aí está a origem do nascimento de tudo, e esse conceito perdurou por vários séculos. Você hoje lê, por exemplo, Ben Esdra e outros teólogos poderosos dos judeus, admitem isso, de que o Messias nasceria na Páscoa e ele morreria na Páscoa. Então, se o nascimento do Messias é na Páscoa e a sua morte seria na Páscoa, então é só fazer um cálculo simples, é matemático, qualquer um faz. Se nós estamos numa cultura de um calendário lunar e tem 9 meses e cada mês tem 30 dias, então 25 de março somado com 9 meses e 30 dias, quanto dá? 25 de dezembro. Essa conta é a conta básica que todos os cristãos primitivos ensinaram sobre isso, e isso foi muito legal. Vejam, o próprio Clemente de Alexandria, em 200 depois de Cristo, também faz menção de várias datas que as pessoas, às vezes, usavam para festejar o Natal. Mas quem fez um trabalho poderoso sobre isso foi o historiador Júlio Africano. Ele viveu no ano 180 a 250 depois de Cristo. Ele era um cristão. Esse homem ele é o melhor historiador do Império Romano. Ele escreveu, né, uma enciclopédia que tem até hoje, né, ela é traduzida em várias línguas, e ele datou o mundo desde a criação do mundo até os nossos dias. Como hoje as pessoas não aceitam mais, né, a criação do mundo em 5.000 anos, então o trabalho dele ficou perdido. Mas esse cara é um perito em ciência dos acadianos, dos egípcios, dos babilônicos. Então, ele pegou todos os eventos, todos os eventos climáticos, os eventos celestiais que aconteceu, como mudança de clima, como queda de meteorito, como terremotos, e está aqui registrado na história. Ele pegou, ele datou isso, ele criou, e ele é a base de quase todos os calendários que nós conhecemos hoje, que não acompanha o calendário lunar. E ele fez uma datação mais específica. Então, em 220, ele determina, através de análise, de que, e usando, por exemplo, a estrela de Belém como um fator astronômico, e ele data 25 de dezembro, como nós conhecemos. Então, ele vai datar 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Veja, já é um historiador,
perito, o maior historiador do Império Romano da sua época, amigo do imperador, ele está escrevendo que o Natal é 25 de dezembro. 200 anos antes, se a gente contar 220, ele faz isso 207 para 305, ou seja, mais de 100 anos antes de Constantino tornar o Natal um feriado cristão em 325 no Concílio de Nicéia, depois que ele abre para o cristianismo. Nós temos um historiador que era cristão, mas era membro da Comissão do Império de Ciência e Calendários da época, escrevendo uma coisa, ou seja, diferente do que o History conta, diferente do que a britânica conta, porque ela usa textos de iluministas que, de forma desonesta, desprezaram esses textos. Por quê? Porque a ideia desse pessoal é eliminar tudo aquilo que simboliza o cristianismo. Se ele para de ser festejado, as pessoas têm uma tendência de eliminar os símbolos. Escute uma coisa, irmão. Quando o cristianismo se tornar uma ideia de igreja, ele vai morrer. No dia que a religião virar uma questão particular, ela deixar de ser pública, ele morre. Por quê? Porque a natureza do cristianismo é a publicidade. Jesus disse que você não pode esconder uma lamparina debaixo da cama. Você coloca ela em um lugar que ilumina toda a casa. Você não pode esconder uma cidade em cima do monte. Por quê? Porque é a natureza do cristianismo. Então, tudo que ele toca, ele muda. Ou seja, o cristianismo criou essa sociedade ocidental. Por que a nossa cultura é diferente, por exemplo, da cultura dos muçulmanos? Porque a nossa cultura é totalmente diferente da cultura dos budismos. Porque a Índia, a China, vive uma realidade que parece que não é o nosso mundo. Por quê? Porque são culturas criadas a parte das escrituras. Então, toda a noção que nós temos de direito, de história e de fatos ao longo da história tem a participação direta das escrituras. As pessoas que estavam lá fazendo política eram crentes e faziam política segundo os princípios das escrituras. Então, tudo que esse mundo conhece de direito romano, o que é o direito romano? É o direito cristão. Roma se tornou a base do conhecimento do mundo. Então, tudo que a gente conhece de direito hoje, o mundo oriental copia o direito ocidental. Então, no dia que o cristianismo sair dessa esfera pública, ele morre. Sabe por quê? Porque é ele quem produziu essa cultura. Então, se você elimina os símbolos daquilo que representa a religião, ela tende a virar uma questão subjetiva. E o cristianismo não é uma religião subjetiva. O cristianismo não é uma crença pessoal. Ela é um estilo de vida que influencia o ambiente aonde ele vive. O cristianismo influencia a política, influencia a educação, influencia a cultura, influencia a arte. Por quê? Porque ele muda a essência do indivíduo. Por isso que o martírio acontece, porque você não consegue fazer com que o cristianismo deixe de influenciar a cultura. Queira ou não queira, ele vai influenciar. No tempo da Grécia, quando alguém mentia um para o outro, era aplaudido. Falar a verdade era coisa de tolo. Ser humilde era uma coisa de gente doida. A humildade não era uma virtude. O cristianismo que trouxe os valores de humildade, de tratamento, de amor, de igualdade, coisa que inexiste nas culturas que não foram influenciadas pelo cristianismo. Então, tudo que o diabo quer é apagar tudo isso. Por quê? Porque isso acaba produzindo uma cultura, e uma cultura firmada na palavra de Deus. Ok? Então, vejam. Em todos os escritos, e muitos escritos, por exemplo,
Tem gente que já fez uma relação de fatos que foram acontecidos importantes, né, ao longo do tempo. Aí começa, tal ano nasceu Rômulo, tal ano nasceu fulano, tal ano governou Calígula, tal ano foi a invasão de Antíoco Epífano, e vai colocando, né? E quando chega no dia 25 de dezembro de tal ano, ele coloca o nascimento de Jesus Cristo em Belém da Judeia. Agora vejam, Agostinho de Hipona, que é um dos grandes teólogos do cristianismo daquela época, vai dizer que havia grupos naquela época que comemorava o Natal, mas deixava de comemorar a Epifania, né, que é o dia 6 de janeiro. Então, no dia 25 de dezembro comemorava o Natal, e depois os magos vieram visitar. Essa visitação dos magos é chamada de Epifania, quando ele é apresentado para aqueles magos. Acontecia, então, no dia 6 de janeiro. E vejam, ele, Agostinho, está dizendo que isso é uma inovação. Por quê? Porque todo mundo que comemorava o Natal no dia 25 de dezembro também comemorava o dia 6 de janeiro, quando os magos foram visitar o Natal, visitar a Jesus. Então, a segunda parte, quando se deve comemorar o Natal? A ideia de que 25 de dezembro foi a cristianização do dia do nascimento do Sol Invicto, um feriado do Império Romano. Então, a ideia de pegar o solstício de inverno como um símbolo do ressurgimento do sol e a rejeição do inverno, que é o prenúncio do renascimento da primavera e do verão, que é a ideia da festa saturnina mais tarde, diz que o cristianismo pegou isso para simbolizar a Jesus Cristo como o sol invicto. Embora alguns teólogos vão fazer essa aplicação mais tarde, mas esta não é a verdade dos fatos. Vou ouvir aqui agora Hipólito de Roma. Hipólito foi amigo de Tertuliano, Hipólito foi o maior teólogo de Roma. Ele viveu no ano 170 depois de Cristo. Ele está falando quase, aliás, 200 anos antes do concílio de Niceia. Ele é um homem importantíssimo nas decisões em que os bispos estão começando a se unir. E olha o que ele escreve em seu comentário de Daniel. Para o primeiro advento de nosso Senhor na carne, quando ele nasceu em Belém, 8 dias antes do calendário de janeiro, ou seja, 25 de dezembro, e o 4º dia da semana, quarta-feira, enquanto Augusto estava em seu 42º ano, 2 a 3 antes de Cristo, mas a partir de Adão, 5.500, olha só, o Hipólito é um indivíduo, pensa, os júlios africanos é a mente mais brilhante daquele tempo. Era o cara mais crânio do Império Romano. E esse daqui é a mente mais crânea da igreja ocidental. Era o cara que mais entende de religião. Ele foi discípulo de Irineu. Irineu foi discípulo do apóstolo João. Quem está falando agora, irmãos, é alguém que tem contato com os apóstolos. Não é um Zé Mané qualquer, não. Não é history. Não é enciclopédia Barça. Não é britânica. Não é os tolos dos teóricos iluministas do século XIX, não é. Quem está falando aqui é gente de formação e caráter inquestionável. E olha o que ele escreve. Ele está dizendo que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Porque quando o texto diz que Quirino era, da Síria, que no tempo daquele governo, é uma data que é dada. Aí, o que Africanos fez? Pegou esses documentos e viu exatamente a data em que Quirino foi procurador da Síria. Viu exatamente a data em que foi feito o censo. E aí, ele fez a brincadeira que qualquer um faria. A conclusão é essa: Jesus nasceu no dia 25 de
exemplo, muito antes de Diocleciano perseguir a igreja, muito antes de se criar a festa da deusa Mitra, porque essa festa era festejada em 8 de agosto. O imperador, que depois vai mudar essa data como o dia do sol invicto, mudou para fazer uma sombra ao Natal dos cristãos. Por quê? Porque nessa época, em 300 e pouco, grande parte das pessoas haviam se convertido ao Império Romano. E como ele queria varrer o cristianismo, foi a perseguição mais severa que já foi enfrentada sob Diocleciano. Quase que esse cara dizimou a igreja. Nessa época, o que ele fez? Ele mudou o feriado da Páscoa, ele mudou o Natal. Ele pegou a festa de agosto e jogou para 25 de dezembro. Aí o diabo conta a mentira para as pessoas desavisadas. Não, foram os cristãos, coitadinhos, que não tinham noção de nada, porque a gente tem a ideia que a gente é burro, analfabeto, de pai e mãe, não presta para nada, né? A gente acha que é isso, e não é, né, irmãos? Os crentes têm a mente de Jesus. Quando Jesus quis escrever o Novo Testamento, ele pegou o cara mais sábio da época, Paulo, um homem de uma capacidade mental ilimitada, e diz: escreve. Não foi Zé Mané, embora teve também gente, mas por quê? Porque Deus também estava dizendo, olha, Deus usa pessoas simples, mas pessoas entendidas também entendem a mesma coisa que os simples entendem, porque o mesmo Espírito que revelou para Paulo, que falava 200 mil, não é isso, né? É um exagero, que sabia tudo, revelou a mesma coisa para Pedro, que era um analfabeto de pai e mãe. A verdade independe, irmãos, mas Deus usa isso para mostrar para a gente que o cristianismo não é invenção humana, e nem os cristãos estão copiando uma festa. Na verdade, foi o imperador que copiou a festa cristã. Já imaginou um negócio desse? Quando eu fiz essa pesquisa, isso foi feito há 4 ou 5 anos atrás, eu achei pouquíssimo material disso. Mas achei. Hoje à tarde, ontem eu vim na vigília, eu cansei demais, eu não tinha dormido a noite anterior. Nossa, eu preguei aqui ontem, mas porque eu preguei, irmãos, eu dormi sentado ali, coisa feia. Eu acho que eu até ronquei. E eu ronco alto, viu? Os irmãos não vigiaram, não colocaram um café perto de mim, então eu fiquei dormindo, arrebatado, fogo caindo e eu arrebatado aqui. Aí eu fui ler. Gente, eu encontrei tantas monografias, tanta pesquisa mostrando isto mais claramente, explorando outros textos que eu não tinha explorado, e mostrando outros documentos antigos que eu ainda não tinha lido sobre o assunto, que eu fiquei impressionado. Agora eu vou ter que reescrever meu assunto, porque hoje ele tem muito mais base teórica do que aquela que eu tinha. Então, eu estou usando aqui esse indivíduo. Agora o que ele fala? Ele sofreu no 33º ano, 8 dias antes do calendário de abril, 25 de março. Olha só, ele está pegando um dado histórico, ele está pegando um registro histórico, documental, e está escrevendo. Olha só, ele tem dados. Ele sofreu no 33º ano, 8 dias antes do calendário de abril. Olha só, quarta-feira foi o dia que Jesus nasceu. Se você pegar o cálculo das 70 semanas, você chega exatamente no dia exato que Cristo nasce e o dia exato que ele entra em Jerusalém, quando é aclamado: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Por quê? Porque é uma questão de anos, irmãos. O anjo fala: dada a ordem para reconstruir os muros, contará 62 semanas, mais 7 semanas, mais 1 semana,
E então virá. Aí o próprio anjo deu a cronometria certinha para Daniel do tempo. Então ele está explicando esse texto aqui e mostrando para a gente. Aí ele fala, então ele diz, ele sofreu no 33º ano, 8 dias antes do calendário de abril, 25 de março, dia da preparação, 15º ano de Tibério César, 29 ou 30 DC, enquanto Rufus, aí ele cita aqui, né, os outros imperadores, e Caio César, pela 4ª vez, e outros aqui, que eram cônsules, vejam, ele está falando muito antes de 274, quando o imperador Aureliano proclamou o dia 27 de dezembro, o dia 25 de dezembro como o dia da festa da deusa Mitra, ou do sol invicto. Então vejam, aí o William Tagg, que é um grande teórico do nosso tempo, olha o que ele escreve, assim, 25 de dezembro, como a data do nascimento de Cristo, parece não ter absolutamente nada de influências pagãs sobre a prática da igreja durante ou após a queda do cristianismo. Vejam, 200 anos antes dessa festa se tornar feriado, ela já era praticada. A mesma coisa a gente fica ouvindo as pessoas dizer, né? Não, porque os cristãos primitivos guardavam o sábado, e foi Constantino que ordenou os cristãos para guardar o domingo, porque o domingo é o dia da bicha, da besta, né? Fala, analfabeto. Pois é, irmãos, isso é analfabetismo histórico. Todos os pais da igreja ensinaram que o domingo é o dia do Senhor e que não se guarda mais o sábado. Não pode esquecer que ali estavam os maiores bispos da igreja, votando e estabelecendo aquilo que o cristianismo seria feito. Ainda não havia influência de Constantino na igreja. Quem estipulou isso foram os bispos crentes e homens de Deus que estavam lá, Por quê? Porque a igreja já guardava o domingo e já celebrava o Natal no dia 25 de dezembro. Não estava sendo instituído, mas estava sendo colocado em prática aquilo que os cristãos já faziam há séculos. Agora vejam, essa minha parte aqui é longa, então eu vou resumir aqui. Agostinho fala uma coisa, eu quero citar Agostinho aqui para vocês verem. Acha para mim Agostinho aí, porque isso é uma coisa muito legal. Agostinho de Hipona. Agostinho, em seus escritos sobre a Trindade, olha o que ele escreve. Pois ele, Jesus, foi concebido como tendo sido concebido no dia 25 de março. Ou seja, Jesus nasce em 25 de março, dia em que também sofreu, em que ele foi... Nasce não, ele foi concebido, perdão. Ele concebido, 25 de março, como também ele foi crucificado. Assim, o ventre da virgem, no qual ele foi concebido, onde nenhum mortal foi gerado, corresponde à nova sepultura que ele foi sepultado, onde o homem nunca foi colocado, nem antes dele, nem depois, mas ele nasceu, segundo a tradição, no dia 25 de dezembro. Vejam, assim, Agostinho termina o sermão. O festival não tem nada a ver com adoração ao sol, como alguns afirmam. Ou seja, Agostinho está dizendo a mesma coisa, de que os cristãos celebravam o Natal no dia 25 de dezembro, e que isso não era de forma nenhuma uma adoração ao Deus do Sol, e não era por causa desse feriado que depois foi estabelecido pelo imperador da época, mas que era uma tradição da igreja de longa data. Ou seja, quem está falando isso, irmãos, é quem viveu no século IV. Eu termino, o bispo Epifânio de Salamina. Esse cara viveu em 310, ele foi o chefe da igreja oriental, porque a igreja dividiu, né, o Ocidente e o Oriente. E ele escreve: o cordeiro foi encerrado no ventre imaculado da Virgem Maria.
aquela que tirou e leva em sacrifício perpétuo os pecados de muito, né, que é Jesus. Ainda hoje, a igreja armênia celebra a Anunciação no início de abril, ou seja, no dia 6, e o Natal no dia 6 de janeiro. Assim, temos cristãos nas duas partes, ou seja, ele diz que 25 de março, que dá 25 de dezembro no calendário que os cristãos primitivos usavam, mas como ele usa o calendário juliano, 25 de março cai no dia 6 de janeiro. Mas ele diz que o dia 6 de janeiro é porque Jesus foi concebido no dia 6 de abril. A diferença de um para o outro é porque estão usando calendários diferentes. Mas se usassem o mesmo calendário, qual é o dia que os pais da igreja estão dizendo que Jesus nasceu? 25 de dezembro. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Todos os símbolos do Natal nascem de acordo com as tradições. Papai Noel, veja, inicialmente o Papai Noel era o Santo Arquelau, né? Ele esteve, por exemplo, no concílio de Nicéia, era um bispo da igreja, muito rico, ganhou dinheiro, pegou a sua herança, vendeu e dava presente para as crianças. Ele se tornou o símbolo de uma pessoa que deveria ser imitada, e dele nasceu uma tradição do Papai Noel, que é o Papai Natal. Isso não nasceu de nenhuma tradição maligna. A árvore de Natal. Não, pastor, a árvore de Natal foram os druidas que adoravam as ervas. Irmão, São Inácio foi evangelizar na Alemanha. E ele gostava desses abetos, né, dessas árvores, que é o pinheiro. Primeiro que é uma árvore resistente ao solo, então ela suporta frio e o inverno, e ela aponta para cima, e ele enfeitava aquilo com velas, com figuras como se fossem frutos, e ele usava aquilo na igreja para pregar o evangelho, dizendo que aquilo representava a árvore da vida, que os frutos representavam os frutos do Espírito Santo, como os frutos da árvore da vida que vamos comer no futuro. Essa é uma prática. Colocavam lá as estrelas para falar do nascimento de Jesus. Essa prática, Lutero usava isso e fazia todo Natal. Ele lá cortava um pinheiro, ele enfeitava, colocava vela, enfeitava com aqueles frutos. Nunca ninguém usou isso para se referir a qualquer ato pagão. A ideia era usar aquilo para ensinar principalmente as crianças e o povo simples sobre o evangelho. Os reformadores apoiaram a festa do Natal, né? Aquele uso que as pessoas fazem da guirlanda, né? Aquilo surgiu, quem criou aquilo foi inclusive protestante. Era uma forma de criar o calendário. No início era 24 velas, é uma forma de coroa, eram 24 velas para as pessoas ir contando e não perder quando chegar o Natal. Depois passou a usar só 4, significando os 4 domingos antes do Natal. Por quê? Porque as pessoas esperavam ansiosamente o Natal. Então o Natal se torna a festa mais extraordinária do mundo. Historicamente, os grandes acordos de paz foram assinados no Natal. A queda do comunismo foi no Natal. A coroação do Império Romano ressurgido, né, do Império Romano Carolíngio, deu-se no Natal. A Primeira Guerra Mundial, no tempo do Natal, as pessoas pararam de brigar e 100 mil soldados inimigos foram jogar futebol e dar presente um ao outro. A primeira vez que a internet funcionou foi no Natal, ou seja, o Natal sempre traz para a gente momentos extraordinários. Por quê? Porque é a lembrança de que nesse dia nasceu o Filho de Deus, é o presente de Deus. E dar presente no Natal não tem problema nenhum, porque Deus deu um presente a seu povo. Os magos que foram ver a Jesus Cristo levou presentes a Ele. Então não é paganismo dar presente a pessoas, ter uma árvore em casa, colocar os abetos na porta, embora muitas pessoas fazem isso e fazem sem entendimento, mas um cristão sadio pode usar disso para pregar o evangelho, para ensinar a verdade sobre Jesus Cristo. E sabe o que mais me irrita, irmãos? É que nós estamos roubando das nossas crianças o imaginário coletivo delas.
Nós estamos roubando das nossas crianças o imaginário coletivo delas. Os filhos precisam nascer e saber, nós festejamos o Natal. O mundo para festejar o Natal. Mas como? Porque o Natal nasceu o menino Jesus. O comércio está vendendo aí, porque as pessoas vão dar mais presente, então tem que ter mesmo, embora alguns fazem só para vender, mas a verdade por trás é que o nome de Jesus Cristo está sendo pregado e anunciado, é por causa dele que as pessoas estão felizes. Quer ver? Olha o recurso jurídico do Natal, gente. Começou uma tradição no século IV, é o chamado induto de Natal. Perdão de Natal, aonde o imperador perdoava pecados, perdoava crimes. Qual foi o primeiro induto de Natal? É baseado no que foi feito com Barrabás. Hoje, o direito brasileiro, você pode entrar com um pedido de induto de Natal. Hoje se aplica a alguns crimes, a algumas penas. Mas veja, a origem do perdão de Natal é por causa do Natal. Por quê? Porque o Natal expressa exatamente o perdão de Deus. É Deus oferecendo o perdão a nós pecadores. Nós somos os criminosos, nós somos os assassinos, nós somos os infratores da lei de Deus. E no Natal nasce Jesus Cristo, paz de Deus na terra com os homens. Há um momento de alegria, os anjos cantaram, os pastores se alegraram, porque nasceu o Filho de Deus. A tradição está aí ensinando, irmãos, e um bando de crente desavisado, analfabeto de pai e mãe. Não, é uma festa pagã. Pagão é a boca deles, irmãos. Gente desonesta historicamente, caiu no conto de fada dos iluministas, dos ateus, porque eles sabem do poder do imaginário que tem as tradições. A escola quer festejar Saci Pererê, vaca não sei o que lá mais, boi Zé Bum, nem sei se tem esse negócio, boitatá, coisa que nunca existiu, lendas demoníacas. Querem roubar a Páscoa, querem roubar o Natal, querem roubar a festa do Pentecostes, querem tirar o nosso imaginário das verdades e símbolos do cristianismo. E o tolo dos crentes não consegue imaginar que por trás disso está a restrição do nosso culto. Que Deus possa, irmãos, abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, para a gente não se tornar profeta de maldição, desonrar a Deus naquilo em que Deus é honrado. Hoje vamos comer tem o pão, que simboliza Cristo com o pão, tem o peru. Por que o peru? Porque na América, irmãos, peru dá em todo lugar. É uma árvore grande, alimenta muita gente, é barata. De onde veio a tradição? É isso aí, ó. E a ideia é que aquele peru era servido para a família. Está ali, ó, o peru para isso. Para a gente comer um pedacinho para cada um, dá para todo mundo, né? As carnes, a comida, né? Nós não vamos dar um presente para cada um, mas vamos dar um Feliz Natal, vamos dar um abraço para as pessoas, porque Deus nos deu como presente uns para os outros. Jesus Cristo é o nosso maior presente, e nós damos a Ele o louvor, a honra dos nossos lábios, a adoração ao seu nome. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, por esse momento. Abençoa-nos nessa alimentação, nesse momento, para que a gente possa aprender e crescer cada vez mais, Senhor, a desfrutar dessa comida, porque essa comida representa Jesus Cristo, que é o pão do céu, que satisfaz a nossa alma. O vermelho representa o sangue de Jesus, o verde representa a esperança, o dourado representa a realeza de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei.
Ó Deus, que nós possamos usar essas boas tradições que o Espírito Santo forjou ao longo da história, para ensinar os nossos filhos sobre o nascimento de Jesus Cristo, para ensinar que Ele viveu entre nós, que Ele foi homem, que Ele foi menino, que Ele cresceu, que Ele viveu, e que Ele morreu pelos nossos pecados, e que ao terceiro dia ressuscitou, e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Orienta, pastor. Irmão, nós vamos colocar as mesas aqui. Por favor, os homens podem começar, os irmãos vão ajudar.